Fala galera, bem-vindo a mais um podcast do Conexão de Fora. Ao meu lado nós temos aqui o Igor, Áquila, Rafael e hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo. Qual é a importância da mãe nas nossas vidas, das nossas mães, né? E até é o tipo de coisa que literalmente traz a reflexão e eu pego um texto para nós falarmos um pouquinho. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fizeste um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso por convicção. Você vai achar esse texto lá em Salmo 139, versículo do 13 ao 14. E principalmente, né, a gente acaba olhando como pais, como vida e tudo aquilo que a gente se relaciona e as nossas conquistas, mas a gente acaba esquecendo de um principal ponto que são as nossas mães, né, Rafa? O que você acha desse ponto aí? Cadu, primeiro aí um alô para todo mundo, os meninos que estão na mesa comigo. A figura da nossa mãe, em geral, ela, pelo menos na minha vida, ela faz sentido para absolutamente todas as coisas que eu julgo mais leves, mais sutis, em certa medida mais positiva. Não vou dizer que eu não tenho as características positivas do meu pai, não, mas eu acho principalmente para um filho homem. Acho que a figura da mulher, da mãe na nossa vida, tende a ser, pelo menos na minha, uma característica que me leva para o lado do equilíbrio. Então, enquanto homem, eu quero ser forte, a minha mãe muitas vezes me ensinou o equilíbrio. Quando toda vez eu queria ser, sei lá, agressivo, a minha mãe me dava umas sugestões. Lembro até hoje de uma frase da minha mãe que é o seguinte: se pega mais moscas com mel do que com limão. E acho que essa frase é a melhor referência que eu tenho de mãe na nossa vida, né? Nós queremos fazer as coisas a todo custo e a qualquer jeito. E elas querem nos proteger a todo custo e a qualquer jeito. No final das contas, elas já nos protegeram e carregaram durante 9 meses. E a sensação que eu tenho é que elas fazem isso até o final da vida, né? Nós mudamos, mas ela... Se você parar para pensar, uma mãe, do primeiro dia que ela foi te concebeu até o último dia dela, ela nunca deixará de ser sua mãe. Ainda que você, em certa medida, comece como filho, depois se torne pai, depois se torne avô, né? Então, assim, eu tenho para mim que a figura da minha mãe é essa: tudo que me alivia, tudo que me equilibra, toda essa parte de suporte, principalmente o emocional. Eu vejo muito a minha mãe assim. E você, quando fala que muitas vezes a gente esquece a nossa mãe, eu também concordo com você nesse ponto, porque a tendência do dia a dia é a gente focar sempre nas coisas práticas que estão aqui acontecendo, né? Então, a não ser que a sua mãe seja uma figura que esteja presente no seu dia a dia prático, né? No meu caso, sendo essa mãe que esteve sempre no lado mais emocional das minhas questões, das minhas vivências, eu me vejo sempre, não vou dizer esquecendo, mas tão focado nas coisas práticas, tão focado no trabalho, tão focado nas buscas profissionais, né, físicas, mundanas, que, tipo assim, em vários momentos eu acho que eu fui um cara que é, esqueci. Esqueci de estar presente com a minha mãe, esqueci de dizer para ela o quanto eu a amava, esqueci de dizer para ela o quanto que eu admirava, o quanto foi importante ter ela na minha vida. Começou a embargar. Se eu Garoto. continuar aqui, vocês vão ver, eu falo mesmo, bicho. Mas é real. E sabe por que eu peguei? Fui objetivamente e a gente não fez aquela entrada tradicional? É porque é para impactar. Cara, quantas vezes você honrou seus pais e sua mãe? Tanto seu pai e sua mãe, mas principalmente, isso seja você homem, mulher, como você se defina, tá? Ao ponto de entender que a primícia da tua vida é o teu tempo. Áquila, a mesma pergunta que eu fiz pro Rafa. E aí, cara, como que você vê a tua mãe na tua vida aí e essa importância? Cara, não sei se eu vou conseguir falar como o Rafa falou, Meu né? irmão, aqui se prepara que você vai ver mamãe chorar hoje, Já tá? tem 3 caras de olho cheio de lágrimas. É, enfim. Mas vamos lá, vamos lá. Cara, a minha mãe, assim, eu já falei aqui até em outros episódios aqui do podcast e tal, eu vejo minha mãe como uma grande heroína, assim, na minha história, sabe? No outro episódio que eu lembro que a gente teve aqui, eu falei sobre essa questão da minha mãe ter me ensinado a compartilhar tudo que a gente tem. Então, assim, desde criança, eu via ela sendo professora e cuidando de dois filhos
mãe solo, porque meu pai morreu cedo e ela tendo que dar conta de tudo ali. E ao mesmo tempo, mesmo ela tendo que dar conta de tudo, ela ensinando a gente a compartilhar o que a gente tinha. A gente não vim de família rica, mas graças a Deus nunca faltou nada lá dentro de casa. Mas o que a gente tinha, ela ensinava a gente a compartilhar. E eu sempre vi minha mãe como essa dedicação de pessoas, assim, cara. Na verdade, eu vejo até hoje. Como que ela se dedica a ajudar pessoas mesmo, assim. Como às vezes a dor do outro se torna a dor dela, assim. E eu creio, hoje, como terapeuta, eu entendo um pouco mais disso, que eu creio que isso é um padrão que eu herdei dela, cara, de me importar com pessoas e ajudar pessoas. Então, assim, não há nada novo. É algo que foi herdado. Eu acho que minha voz vai começar a embargar agora também. Mas eu acho que foi herdado por ela, assim, sabe? Foi algo que veio dela e eu sou muito grato a ela, cara. Eu vejo uma coisa que o Rafa falou e você falou, hoje uma coisa um peso que eu tirei, porque às vezes a gente quer pagar para a mãe tudo aquilo que a gente recebeu. É isso aí. Só que a gente não tá nessa posição também. Top. E a gente não pode tentar entrar nessa posição de pagar, porque o filho ele Nós não recebe. podemos nos tornar pais dos nossos pais. Exatamente. O filho ele só recebe. É a mesma coisa que eu virar para Deus e falar: Pai, eu vou querer te pagar porque um dia você deu Jesus para morrer por mim. Não tem como pagar. Se você virar para começar a pagar, você vai virar um religioso. É isso E aí. sai da posição de filho, porque a posição de filho é de receber. Mas como que eu vou honrar minha mãe? Como que eu vou honrar meu pai? Eu vou honrar minha mãe, eu vou honrar meu pai, não é pagar o que eles fizeram. Porque eles fizeram porque eles cumpriram perfeitamente a função de pai e de mãe. Eu vou honrar minha mãe, eu vou honrar meu pai, lembrando que eles são a minha origem. Eles estão acima de mim. Independente se hoje eu tenho um nível de consciência maior, independente se hoje eu tenho acesso a coisas que eles não tiveram, igual o próprio iPhone, internet, essa doideira que a gente vive hoje. Independente disso, eu tenho que trazer sempre à memória que a minha mãe e o meu pai, eles são maiores do que eu, porque somente eles foram capazes de gerar o Aquila. Ninguém mais poderia gerar o Aquila. E ela soube gerar, meu pai soube gerar, mas como a gente está falando de mãe, ela soube fazer isso de forma com muita maestria, com muita perfeição. E aí sim, a honra ela vem quando eu olho a minha mãe como uma mulher de sucesso, independente da humanidade dela, porque nossas mães elas carregam a humanidade delas. Já Então, foram vitoriosas só pelos filhos e filhas que já têm. só pelo nascimento, só por a gente ter vindo, eu já posso olhar para minha mãe como uma mãe de sucesso. Top. E você, Igor? Agora é minha vez, né? Primeiramente, cumprimentar a todos vocês aqui. Primeira vez participando do podcast. Obrigado pelo convite. E vamos que vamos. Cara, o Aquila roubou minha palavra. Quando você fez a pergunta ali pro Rafa, o que veio na minha cabeça, assim, sobre a minha mãe, foi a palavra heroína também, sabe? Porque, tipo assim, cara, tem uma irmã também, né? Somos um casal. E assim, o que a minha mãe fez para poder criar a gente, as coisas que ela já enfrentou, é uma coisa, tipo assim, de doido mesmo, sabe? Tudo bem que o meu pai teve a contribuição dele e tudo mais, só que a mãe, ela tem uma figura muito forte, né? Ela fica presente com a gente a maior parte do tempo. Então a minha mãe foi uma mulher sempre do corre, assim, sempre correria, nunca mediu esforço para poder fazer as coisas, e isso foi uma característica muito forte dela que eu peguei para mim também, sabe? É algo que eu carrego. E, cara, uma coisa que eu aprendo também com ela, você tocou num ponto, Rafa, que eu achei assim, que me fez refletir, já foi logo uma pancada para mim. Na boca do estômago. O fato da gente ficar no corre no dia a dia e esquecer, às vezes, né, dos pais e até mesmo da mãe. Eu não sou do Espírito Santo, eu sou mineiro, moro sozinho aqui, sem os meus pais. E vira e mexe, a minha mãe tá aqui. Tanto que essa semana ela tá aqui. E às vezes eu só vejo ela pela manhã, quando ele acorda, dá um bom dia e tal. Chega à noite já cansado do trabalho. E mesmo com ela presente ali, eu sinto que eu não dou aquela atenção que ela merecia, eu não falo coisas que ela merecia. E cara, não tem que ser assim.
né? Por mais que a gente está Ela tá aqui hoje. Ela tá aqui hoje. Então você sabe que hoje, quando chegar em casa, você vai olhar no olho dela e você já sabe, né? Com certeza. Então já antecipa aqui pra registrar. Mãe, eu amo você e obrigado por tudo. Mesmo sendo falho, assim, com a sua presença, com a sua contribuição, por conta desse corre do dia a dia, por conta dessa busca pelo profissionalismo que o Rafa falou. Desculpa por isso, desculpa pelas minhas falhas, mas saiba que você é a pessoa mais especial da minha vida e essa busca diária por evolução, por conseguir alcançar assim, meu espaço, por conseguir buscar assim a minha, enfatizar a minha história, mas para poder conseguir, por mais que a gente não tenha que retribuir o que os nossos pais fizeram com a gente, mas eu tenho essa Gratidão, né? essa gratidão por tudo que você fez e faz por mim, pela minha irmã, pela nossa família. Então é isso. Cara, eu tô até com medo de falar, porque o negócio vai estreitar. Meu Deus. Eu só quero agora primeiro quero te agradecer. 4 marmanjos. Agora são 4 marmanjos cheio de lágrimas. É isso aí, a galera que tá aqui acompanhando também tá cheio de lágrimas, é isso aí. Agora nós vamos dar essa respiradinha, porque assim, meu amigo, muito obrigado. Mas agora aquele que perguntou aos 3, Cadu, agora conte para a gente, meu amigo, qual é a importância da sua mãe na sua vida? E já olha naquela câmera lá e fala para ela. Rapaz, vai ser poucas vezes na vida eu fico sem palavras. Agora é uma, porque se eu travou aqui. Mas vai, a minha mãe, ela é fabulosa, ela é incrível. É uma pessoa determinada, incrível, que me ensinou muito. Os meus pais são vendedores e eu falo que qualquer pessoa tem que ser vendedor daquilo que acredita e qualquer profissão. E a minha mãe me ensinou muito, principalmente porque meu pai, quando eu era criança, ele viajava demais. Eu via, às vezes, meu pai uma vez a cada 2 meses, 1 mês, né? E ele passava um final de semana e continuava viajando. E minha mãe era extraordinária, né? Minha mãe e meus pais, eles foram campeões de vendas na Riachuelo, Pernambucanas, construíram uma história linda, mas a minha mãe, ela era incrível. Olha só, você que está do outro lado, eu tô tentando não falar uma palavra que começa com F. Aí você já tira. Minha mãe, ela era incrível. E o principal que eu me lembro dela eram coisas de pequeno que me trazem não só uma lembrança, mas valores e princípios. E aí eu também passei por esse momento, sabe? E eu lembro lá do bife com batata frita, que era o meu prato, que era muito forte, porque era o momento que eu me conectava com ela, porque ela, mesmo assim, ela passava poucas horas comigo. E eu tive a experiência de conviver com eles, né? E eu falo assim, cara, minha mãe, ela ela é fabulosa, porque ela, nas limitações dela, soube entregar o melhor. E honrar o pai e a mãe, ele vem através do exercício daquilo que você pode fazer com aquilo que você tem. E às vezes é tempo, não é dinheiro. Às vezes é você, de fato, fazer o que você falou, ligar para seu pai, para sua mãe e falar que você os ama. E, principalmente, você valorizar, né? Eu vejo isso através da minha esposa hoje. Mas esse é um outro momento. E quando a gente pega na palavra, a gente olha em Salmos, né, 71, o versículo 6, olha o que ele fala. Desde o ventre materno, dependo de ti. Está falando de você com Deus. Tu me sustenta desde as entranhas, desde lá da formação na minha mãe. Eu sempre te louvarei. O louvor e a adoração a Deus, ele é mais do que só você falar que você ama a Deus.
Quando você honra teu pai e tua mãe, você está fazendo isso, você está adorando ele, você está louvando ele. E não é você tentar ser pai do seu pai, ou pai da sua mãe, ou mãe da sua mãe, mãe do seu pai. Não é isso. Cada um na sua postura, que é o que o Aquila falou. Mas é você ter entendimento disso que a gente está falando agora. Ah, mas é tarde, né? Eu tenho 42. Tem quantos anos, Rafa, hoje? 37. 33. 26. Não tem idade para você honrar o seu pai e sua mãe e virar a chave, como o Rafa falou, como cada um de nós falamos. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui. Nós estamos vindo aqui para entregar para você que está vendo aí do outro lado. É você que está recebendo. Você pensa isso. Só que, na verdade, quem mais recebe somos nós que estamos doando, nós que estamos trazendo a palavra para você. Porque nós aprendemos e vivemos. Essa experiência, a premissa disso aqui, acontece quando a gente vem aqui dar o nosso melhor para que você receba. Você entende? Quando você vai lá de coração e faz o que você tem para fazer na tua profissão, no teu afazer, sendo cuidando de casa, dos seus filhos, da sua família, mulher, você tá levando Deus para dentro da sua casa, você, o homem, não importa a tua atividade, você é estudante, o que você faça. Quando você dá o seu melhor, você está entregando o seu coração. E quando você entrega o seu coração, Deus vai junto. Uma coisa que só é muito interessante isso, cara, que eu acho que a gente vai ver essa diferença em agosto, quando a gente fizer o episódio dos pais. Por que que eu tô falando isso? Na terapia, a gente fala que a parte emocional da nossa construção, ela vem da mãe. Então, todas as nossas emoções, toda a questão de se expressar emocionalmente, de sentir, isso tudo vem da mãe. E o pai, ele vem com essa questão da força, do movimento, da ação. A gente vê isso na Bíblia, né, de forma muito clara, mas também Freud, Bert Hellinger, vários autores de terapia trabalham dessa forma, dessa temática também. E é engraçado que quando a gente começa a falar de mãe, já bate a emoção. Isso É uma conexão difícil. na emoção na hora, Não tem porque é a essência da mãe. Às vezes, se a gente estivesse falando aqui do pai, a gente já tá mostrando a força. Tipo, nossa, meu pai foi um cara que fez movimento e eu faço esse movimento e tal. Mas a mãe, ela traz essa emoção, esse sentir. E isso é o que o Rafa falou, que eu achei muito massa, é o que a gente não pode perder. Porque honrar a mãe, honrar o pai, eu vejo pessoas que trabalham com pessoas, atendo pessoas que honram pai, honram mãe, entendem, na verdade, que honrar pai e mãe é às vezes sacrificar o casamento, sacrificar a maternidade delas, que agora são mães, para lá fazer aquilo pela mãe dela e tal, aí acaba sacrificando toda uma estrutura abaixo dela, e isso é ruim. Mas eu vejo que o princípio de honrar a mãe, honrar o pai, é isso, sabe? É eu fazer aquilo que eu consigo fazer sem como a gente sempre fala, dizer o óbvio, sabe? Dar um boa noite e falar eu te amo, saca? O óbvio tem que ser. O óbvio tem que isso ser aí. dito. Então, assim, pequenas ações e sempre lembrar que a gente só tá aqui hoje. A gente só consegue fazer um podcast, a gente só consegue ser o que a gente é hoje porque eles vieram antes da gente. Então, a gente não é autossuficiente naquilo que a gente faz. A gente é aquilo que a gente conseguiu herdar, conseguiu receber do nosso pai e da nossa mãe. Por isso eles estão acima da gente, sempre. Vou pegar um gancho agora e já vou aproveitar, falar para você que está assistindo esse episódio nesse momento. Provavelmente a gente vai liberar isso aqui próximo do Dia das Mães. Então eu acho que vai fazer muito sentido cada uma dessas palavras. Então, assim, acho que o primeiro destaque aqui do que foi percebido seja verdadeiro com o que você sente pela sua mãe. Lembre-se que nunca é tarde para você dizer para ela o valor que ela tem na sua vida. Exatamente. Aqui você viu 4 marmanjos dos 26 aos 42 encherem o olho de lágrimas só de falar da mãe. Né? Então, assim, comunique-se com isso, porque sempre é tempo da gente acertar. Né? E acertar no sentido da nossa mãe e do nosso pai também, mas o honrar a sua mãe também não é fazer o que ela quer que você faça, ou do jeito que ela quer, ou que você fique com quem ela gosta, nem necessariamente morar no lugar que ela escolheu. Né? Então, assim, honrar a sua mãe é você pegar toda a humanidade dela do que foi certo e você achar que você pode aproveitar na sua vida, e o que foi errado e não replicar.
né, ter a liberdade, a autonomia, a consciência de fazer melhor. Acho que essa é a grande sacada. E principalmente quando a passagem cita essa dependência de Deus, eu acho assim, a melhor forma de honrar os nossos pais é nunca nos afastar de Deus. Porque se eu imagino que Deus é o conceito de virtude, do que é mais correto, do que é mais primoroso, se eu tenho Jesus como exemplo vivo daquele que veio, daquele que fez, então cada vez que eu me afasto dos ensinamentos de Deus, cada vez que eu me afasto do exemplo do Cristo, em certa medida eu estaria desonrando a minha família. Mas cada vez que eu estou ali próximo, seguindo o meu caminho de maneira virtuosa, fazendo aquilo que eu acredito, né, com base nesses princípios, nesses valores, tentando não repetir erros, tentando aprimorar os acertos, né, eu acho que essa sim é a forma da gente honrar nosso pai e nossa mãe. Eu quero fazer uma dinâmica, cara. Eu vou Lá fazer igual o Rafael fez uma vez com a gente. Lá vem. Rapaz, na hora que o Rafael tava pensando, veio esse insight aqui. Eu queria que a gente compartilhasse, cada um, alguma experiência com a mãe que teve, que marcou muito. Cara, eu vi minha mãe fazer isso por mim uma vez e aquilo me marcou muito e deixou um grande ensinamento pra minha vida. Eu queria que... Eu vou citar a minha, que eu já tava pensando, obviamente. E aí, pra até dar tempo pra vocês pensarem na de vocês, mas eu queria que a gente compartilhasse algo, uma lição dessa bravura, dessa guerreira, dessa heroína que a gente falou aqui, e trouxesse essa lição que a gente aprendeu. E aí, eu vou começar. Eu lembro que na época que eu tava terminando a faculdade de enfermagem, eu já tava orando, pedindo a Deus para uma porta de emprego. O enfermeiro tava bem saturado na época, então você já fica desesperado. Aquele último ano que você fica, meu Deus, será que eu vou acabar a faculdade e acabou a profissão? Tipo, e Acabou a profissão estudante. acabou a profissão estudante. E aí, cara, eu lembro que eu tava orando, pedindo muita direção de Deus. Eu tava querendo trabalhar numa reserva indígena lá no norte do país. E tinha dado, cara, Deus na época permitiu que as portas fossem todas abertas, do jeito que eu queria, tava acontecendo tudo tal. E aí eu lembro que eu tava preparando tudo pra ir, eu tinha comprado passagem de avião, eu ia pra Roraima, tal, aquela coisa, tudo. E eu lembro assim, quando eu apresentei o sonho pra minha família, a minha mãe foi a única que comprou a briga. Foi eu e minha mãe contra todo mundo da minha família. Meus avós, meus tios, irmão. E minha mãe acreditando no meu sonho. Não, vai dar certo, tal. Eu lembro que várias vezes eu chegava da faculdade, ia lá na cama dela, no quarto dela, começava a conversar. Mãe, imagina, cara, vai ser muito maneiro, eu vou ficar lá, tal, e não sei o quê. Só que aí, cara, nesse meio tempo, eu fui fazer o concurso lá na época. Eu ia entrar por meio de um processo seletivo, só que abriu o concurso e eu ia fazer o concurso. Só que quando eu fui fazer o concurso, no meio da viagem, chegando em Brasília, o concurso foi cancelado. Eu retornei pro Espírito Santo, aí eu fiquei mal, fiquei péssimo. E aí minha família, tipo assim, eu te avisei, né? Eu te avisei. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu cheguei com uma cara de muito desapontado, porque eu gastei um dinheiro deles, né, com passagem, com hotel, tudo tal, e eu na minha teimosia ali, e minha mãe comprando essa briga comigo, só que deu errado. No meio do caminho, o concurso foi cancelado, e eu tive que voltar de Brasília pro Espírito Santo, eu não cheguei nem aí a Roraima. E eu lembro que já estavam os burburinhos da minha família falando a respeito disso. Nossa, olha lá, o Aquila. O Aquila é doida. O Aquila você inventa as modas dele e a Alba fica comprando briga. Aí que não sei o que, ó. E eu lembro quando eu cheguei em casa, cara. Eu lembro que eu fiquei tão envergonhado, porque eu sabia que eu ia enfrentar pela frente. E eu já cheguei chorando. Eu lembro da cena como se fosse hoje. Eu cheguei chorando, abri a porta, cheguei chorando e fui direto pro sofá. E aí eu comecei a chorar muito. Aí chegou minha mãe: calma, filho. Não foi sua culpa. Você tá chorando por quê? Aí eu falei: não, mãe, desculpa, eu gastei um dinheirão de vocês, tal, me desculpa, mãe, me desculpa. E comecei a chorar muito. Eu falei: nossa, foi muita babaquice que eu fiz, mãe, me desculpa, tal. E eu lembro que ela falou assim: não, filho, calma, tá tudo certo. A gente vai passar por isso, a gente recupera o dinheiro e fica tranquilo. Ninguém vai falar nada com você, não.
E eu lembro que aquilo ali, cara, me deu tanta força na época e tanta. Respira. Foi. Foi. Foi tão. Ah, cara, foi doido, porque eu sabia que eu tinha uma multidão pra enfrentar ainda. Mas eu tinha ela pra enfrentar essa multidão junto comigo, tá ligado? E de alguma forma, aquilo ali me deu muita força. Ver que, cara, eu podia ter perdido coisas, eu podia ter perdido dinheiro, eu podia ter piorado a minha reputação na minha família. Eles comprovar que eu sou doido mesmo, mas eu tinha minha mãe do meu lado. E ela, não importa o que acontecesse, ela sempre ia estar do meu lado. Dona Alba, senhora heroína, porque ele até hoje inventa moda, faz um cima do monte de laço, da doideira hora. pra gente aqui, e nós ainda assim temos que comprar essas brigas também. A senhora é fera, viu? Gostei de ver. Segurou aí, Isso né? aí. Segurou pra não chorar, né? Eu tô ligado, eu tô ligado. Eu vou passar pro lado de lá da mesa, que eu ainda tô matutando aqui. Igor, é com você, vai. Vamos fazer em X, então, Tô tá? aqui Daqui, né? pensando também, tipo assim, você falou uma experiência. Que marcou muito Tá. com a sua mãe. Tô tentando lembrar, Aham. assim, porque são tantas experiências diárias, assim, incríveis que a gente tem. Hoje mesmo eu tava pensando, eu tava vindo do trabalho na correria pra poder vir aqui pro podcast e tal. Aí, como eu disse pra vocês que minha mãe tava lá em casa, está em casa, né? Eu falei, mãe, sabe aquela camisa branca, que não sei o que, tal? Queria, tem como você deixar no jeito pra mim usar? Porque, né, o tempo corrido, a gente, né, correria errada, né, às vezes. Mas aí cheguei lá, já tava a camisa, já tava a calça, que não sei o quê. Tipo assim, servindo a gente de uma forma, cara, que eu falo assim, porra, não precisa disso, né? E então, ela... Não adianta a gente tentar tirar essas coisas dela, porque isso tá dela. Igual, por exemplo, o maior prazer, por incrível que pareça, só fugindo um pouco aqui, mas é porque isso tem que ser dito, da minha mãe, quando ela vem aqui pra casa, é poder lavar minha roupa, é poder passar minha roupa, é poder limpar minha casa. Eu falo, pô, mas não precisa disso não. A senhora não tá vindo aqui pra isso. Mas eu entendi com muito custo, depois de um tempo, que se eu tirasse isso dela, se eu falasse, não vai fazer, eu ia estar, tipo assim, como se estivesse matando ela. Tá? Essa é a forma dela demonstrar amor, 5 cuidar linguagens de do amor. você. Exatamente. E é uma característica dela. Às vezes algumas pessoas Exatamente. que até amigos próximos meus e etc, às vezes acham que isso, porra, é um absurdo, ou às vezes porque a mãe talvez pode não ter essa forma, né, de demonstrar carinho e tal, só que eu entendi que, porra, é a forma dela demonstrar carinho, sacou? Rapaz, tem um livro que fala 5 linguagens do amor, né? Acho que todo mundo em algum momento já procurou ler isso Legal. para relacionamento. Mas isso se aplica a todo mundo, né? Até os nossos pais. Tem gente que vai te dar presente, tem gente que vai te abraçar, tem gente que vai dizer que lembrou de você, tem gente que vai querer prestar limpar a serviço. casa, exatamente, vai querer, o ato de servir. Tipo assim, eu estou fazendo isso aqui com amor. Tem gente que quer cozinhar, não tem aquela coisa, cozinhei para você, Sim. o prato de filé com batata frita. Era uma forma de expressão. Filhão, isso aí. Era eu- o tempo de qualidade. Era Então aquele agora momento. aproveita que você já E eu- voltou nessa vibe aí. E eu entendi, não, só concluir. E eu entendi que isso é uma forma, né, dela demonstrar. Mas falando sobre experiência, cara, uma parada que marcou muito em mim, e tipo assim, pô, tô falando uma memória de quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade, uma parada que marcou muito, que foi quando a minha mãe, ela foi para os Estados Unidos, né, na época, nossa, lá em Minas Gerais estava muito em alta, então ela foi para os Estados Unidos de forma ilegal, né, tipo, por todo aquele trâmite lá. Mas por Caramba, quê, passou cara? por tudo aquilo. E por quê? Porque eu queria dar uma condição melhor para os meus filhos, sacou? Na época a gente não tinha uma condição legal de vida e tal, obviamente que a gente, graças a Deus, não passava por necessidades, mas não era uma qualidade de vida bacana. E ela, mediante a todas as dificuldades dela lá, viu uma solução que foi ir para os Estados Unidos, porra, trabalhar lá para poder mandar grana para os meus filhos, sacou? Então eu lembro que com muito custo, cara, a gente estava na casa da minha avó. Reformula aí. Reformula aí. Sua mãe foi para os Estados Unidos para mandar dinheiro para quem? Pra mim, pra eu
Pra você e pra sua E irmã. pra Isso minha aí. irmã. Você falou pros meus filhos. Aí quem tá escutando aí vai achar que você era Pros filho. Não, meus sua mãe filhos. foi lá pra poder Não, mandar pera aí, dinheiro então. pra você. Pro Ele seu... falou em primeira pessoa, né? É, exatamente. É pra você mesmo. Assume essa daí, filho. Não, eu falei pros meus filhos, né? Não, mas enfim, vamos lá, vamos Interpretação reformular dela, isso. né? A minha mãe foi para os Estados Unidos para poder mandar dinheiro pros filhos dela, Isso aí. para eu É isso e aí. para minha irmã. Não, isso aí, É isso isso. aí. Agora sim. E, cara, uma parada que marcou foi quando ela despediu da gente com muito custo. E, tipo assim, porra, a gente ficou os prantos e tal, que não sei o quê, aquela coisa toda. Ela foi pra rodoviária e no dia ela acabou perdendo o ônibus, cara. Aí eu lembro que ela voltou e isso marcou muito porque quando ela voltou, eu e minha irmã, a gente ficou muito agarrado nela, sacou? Mas aí no outro dia foi aquele desespero. De novo. Mas assim, foi uma parada que, cara, uma experiência, assim, uma parada que eu passei por ela e que marcou muito, né? Mediante a todas as coisas incríveis que ela faz aí diariamente. Mas foi, assim, um start que ela teve que dar pra poder, de fato, dar uma vida melhor pra gente, sacou? Maneiro. Agora eu entendi do corre. Do corre internacional, inclusive. Fala aí, Cara, Colisão. eu tenho que falar de duas mulheres. Eu não posso falar de mãe sem falar da minha esposa também, né? Esse é Porque aquele ela- momento. Não, Lovezinha. Olha só, assim, a minha mãe, eu não vou conseguir enumerar o tanto de vezes que minha mãe foi, cara, que ela foi power, assim, sabe? Mas conta uma, Cadu. A gente Vamos quer lá. uma especial aí. Vai, Vamos lá. aquela que você sabe que você tá querendo, você tá com medo de Olha chorar. só, não, essa daqui eu não vou chorar. Por quê? Ah, então não vai. Porque essa daqui ela promoveu com que eu conquistasse algo por insistência. Eu falei que não ia chorar. Cara do céu. Cara, você acredita que eu fui me formar em direito por causa da minha mãe? Pesado. Nossa, essa. E eu achei que não ia chorar. Cara, foi. E assim, eu já era formado, tinha trancado minha faculdade, tinha alguma coisa que me incomodava muito, que era não ter concluído a faculdade de Direito. Já tinha uma profissão, já estava no mercado, e ainda assim eu falei, cara, tem alguma coisa para trás. E aí eu lembrei e tal, e foi ajudar pessoas, foi dando aula, tive o privilégio de ser professor, e dando aula, ajudando pessoas, eu acabei chegando num ponto que, enfim, eu fui lá e para ajudar com que pessoas de uma condição não tão privilegiada tivessem uma possibilidade de conseguir uma bolsa, um grande desconto, que fizesse com aquilo que normalmente o sistema não oferece, eu indo atrás fui convidado para cursar. E daí o cara perguntou para mim, tá, mas e aí? Ele falou, cara, de repente você tem algum curso que você quer fazer e tal. Um amigo meu que era advogado, ele chegou e falou. Eu não vou estender muito porque é para uma outra hora. Mas em resumo, eu peguei e falei, ó, você tem algum curso que você começou? Eu falei, tem, comecei e não terminei. Em resumo, eu me matriculei em Direito, né? Ele falou, não, mas como que é o ingresso? Enfim, eu cheguei naquele ano a fazer o Enem para mostrar para os alunos que era possível, que era uma continuidade. Mostrando que era possível, mostrei que era possível conquistar e eu ia contando para minha mãe e tal. Isso, né, já casado, com filha, tudo. Aí, resumo, comecei a fazer o curso de Direito, contei para ela, ela ficou feliz da vida e quando eu me formei, de novo. E eu acho que isso foi muito fundamental porque ela era a pessoa em toda a história da minha vida que mais falou para me formar no curso. Então, assim, hoje eu utilizo, né? Mas o principal não é a minha atividade principal ainda, mas eu utilizo aquilo que eu tive de conhecimento. Só que, olha só, através dela eu pude beneficiar outras pessoas, porque eu tive aquela experiência. Vocês entendem quanto isso é forte? E aí, quando um homem é casado e tem filhos, ou se você não for casado e tiver filhos, mas honre a pessoa que cuida dos seus filhos. A minha esposa ela teve um papel fundamental porque ela ficava com a Isabelle. A Beatriz ficava com a Isabelle.
e ela fez um papel incrível, né? E principalmente quando eu não pude estar junto. E ela é espetacular, ela me completa, ela é maravilhosa. E eu não tô querendo ganhar nada com isso, não, mas de fato é. E tem um versículo que expressa tanto minha mãe quanto a minha esposa, que é Provérbios 31:29. Eu acredito que expressa a de vocês também. Muitas mulheres são exemplares, mas você supera todas, né? Que é o quê? É literalmente o amor, o respeito, o valor que é. Agora, eu tenho que passar essa bola pro Rafa, que eu também quero ver o olhinho dele. Preparem os lenços. Rapaz, os caras já fazem de propósito. Né? Você vê que os caras são... Por último, não menos importante, Rapaz, não, é engraçado, assim, o Akla, quando você falou isso, né, eu comecei a pensar e, cara, assim, eu tenho, acho que seria até injusto da minha parte se eu enumerasse um. Acho que, Cadu, você foi feliz nesse aspecto. Foram inúmeros momentos que a minha mãe teve comigo, né, mas, assim, se eu fosse trazer um resumo, um exemplo, eu diria o seguinte: desde muito garoto, eu sempre fui um cara hiperativo, por assim dizer, muitas ideias, ou que falava muito. E, cara, minha mãe, ela sempre esteve ao meu lado, ela sempre me apoiou. Minha mãe nunca tentou me calar, minha mãe nunca tentou, vamos dizer assim, segurar a minha onda. Não no sentido ela até tentava, assim, meu filho, tipo, devagar, calma, né? No sentido de me proteger. Mas ela nunca duvidou da minha capacidade. Ela sempre esteve do meu lado, sempre foi a pessoa com a palavra, sempre foi a pessoa com a escuta. Eu lembro assim de horas que eu falava com minha mãe, 2, 3 horas, minha mãe só escutava, não falava uma palavra. Que talvez para uns fosse um monólogo, para mim minha mãe ela sabia que eu estava no meu processo de depuração, né? E isso sempre ficou muito presente. E quando você fala a questão do seu direito sendo determinado, quando eu tinha ali meus 25 anos, mais ou menos, eu já tinha ido trabalhar com a minha família, meu pai empresário, meu irmão também sócio dele, e minha mãe sempre foi a pessoa que me defendeu dentro da estrutura familiar para que o tratamento dos filhos fosse igual, inclusive na questão de sociedade e tudo, né? E assim, minha mãe sempre se pautou pela questão do tratamento igual, pela igualdade, pela igualdade, pela igualdade. Por óbvio, meu pai e minha mãe pensam diferente, né? Então isso sempre foi um ponto de conflito. Mas em todas as etapas da minha vida, a minha mãe estava ali para, tipo assim, pautar o que ela achava que era correto, mesmo que isso a colocasse numa situação desconfortável com o meu pai. Ou seja, ela estava disposta ali realmente, tipo assim, quase que enfrentar o próprio casamento pelo filho. E isso para mim tem um valor gigante, porque assim, se a construção do pai e da mãe do casamento é a parte deles que eles devem proteger, o que minha mãe sempre, acho que ela sempre levou isso, é como se fosse assim, ela sempre vai tentar proteger, mas se chegar algum momento em que seja isso ou os filhos, para mim aquilo ali era sempre claro que, tipo assim, os filhos vão estar em primeiro lugar, né? Então isso eu acho que sempre me deu assim uma fortaleza muito grande para seguir tentando, seguir fazendo todos os planos que eu mudei para um lado, para o outro. Minha mãe estava do meu lado, apoiava. E hoje minha mãe é uma pessoa que fala muito assim: ah, meu filho, aprendi muito com você. Mas minha mãe hoje é que é a diretora de ONG. Ela que está lá sendo voluntária, sabe? Ela que está lá fazendo o trabalho para com as pessoas, sabe? Então, assim, eu acho que esse exemplo constante de estar presente, de estar fazendo esse trabalho de cuidar das outras pessoas, isso aí eu acho que é o maior legado que minha mãe deixa pra mim. Eu lembro de todas as vezes. Falou da minha mãe, eu imagino ela sorrindo, estando do meu lado, falando: meu filho, vai fundo, vai fundo, vai fundo. Acho que é isso aí. Massa, massa. Uma coisa aqui no meu microfone não mudou? Não. Achei que tava. Aí, agora voltou. Opa. É a voz do show. É a voz. Aí, agora sim, estamos de volta. Mas, cara, é uma coisa que é bem notório em cada fala, na verdade, todas as falas daqui da mesa, é que independente o que acontecer, independente o caminho que a gente tomar, a gente sabe que sempre vai ter ela por perto, que é a nossa mãe. E, e aí a gente entende, cara, obviamente que a gente não tem como dimensionar isso, porque a gente não é mãe, mas que o amor de mãe é incondicional, cara. E aí a gente começa a entender um pouco da tradução dessa palavra incondicional, quando requer enfrentar você sair do seu país para ir em outro país, para dar uma condição para os filhos, que é apoiar
uma segunda graduação de um filho, se é comprar briga com o pai, com o marido, por conta dos sonhos do filho e de deixar a posição do filho dentro da casa, e se é enfrentar uma família toda, que é um exército todo, por conta de umas ideias de um filho também. Então, cara, eu acho que eu vejo que a questão da honra da mãe, como a gente está falando de mãe hoje, ela vai muito além de palavras, vai muito além, às vezes, de fazer, mas de saber e deixar estabelecida a posição dela dentro da gente. E é algo que a gente não pode perder nessa correria que É isso você aí. falou no início. É isso aí. Sabe, cara, eu só tô aqui hoje porque teve uma mulher lá atrás que me ensinou isso, que me ouviu isso, que apoiou quando ninguém tava apoiando, que cruzou o país para me dar uma vida, uma condição melhor, que enfrentou, que me motivou, e agora eu carrego isso dentro de mim dela. E olhar para isso. Porque eu vejo, uma vez eu tava conversando isso com o Cadu, que do mesmo jeito que a gente pode ser autossuficiente até em relação à nossa esposa, de achar que às vezes a gente é maior, tal, nossa, sou maior, e a nossa sociedade, infelizmente, a gente tá caminhando para essa atmosfera, para essa sensação de nos ver autossuficientes. As pessoas, elas sempre estão vendo elas autossuficientes, montam Deus, um tipo de Deus para ela, monta, enfim. Assim também a gente às vezes peca fazendo isso em relação aos nossos pais. A gente acha que por conta daquilo que a gente tem hoje, por conta de tudo aquilo que a gente adquiriu, a gente é melhor, é maior do que eles. Mas eu não tenho dúvida que eu no lugar dela eu não faria tão bem como ela fez. Rapaz, eu tenho um insight aqui que eu quero falar. Quando você estava falando aí, surgiu um negócio na minha cabeça que é muito doido agora e eu tenho certeza que essa aqui vai pegar todo mundo porque eu tô sentindo aqui que essa é feroz. O mais louco, você sabe o que que é? Às vezes a gente carrega algumas mágoas das nossas mães, imaginando que elas poderiam ter sido muito mais do que hoje elas são. Às vezes por tudo que sua mãe foi, mas ela não foi uma grande profissional, não foi uma executiva, sei lá, não foi uma empresária, um exemplo. Ou porque sua mãe poderia ter feito, ter sido vendedora, aberto a empresa dela e tal, não sei o que, mas ela não fez. Um exemplo. Ou a sua, porque ao invés de professora, podia ter sido diretora e tal, não sei o que. Enfim, N coisas. Mas no fundo, e aí agora isso é que me deixou bem bolado. Talvez as nossas mães, ao longo da nossa criação, nem elas acreditassem tanto nelas, elas mesmas não acreditavam tanto nelas, quanto elas acreditavam e acreditam até hoje na gente. Mas é real. Você tem noção disso, mano? É. Sua Isso mãe é talvez ela não confia que ela é tão boa. Ela nem sequer reconhece que ela podia ser melhor. Na cabeça dela, assim, tudo que ela fez é o que estava ao alcance dela. Mas é engraçado que se você perguntar para qualquer das nossas mães hoje, falar assim, vem cá, o que a senhora acha do seu filho? É capaz de todas elas falar assim, o tanto que elas amam a gente, o tanto que a gente é brilhante, o tanto que a gente ainda tem, porque na cabeça delas nós ainda temos muito a realizar. Olha que coisa louca isso. Só tá começando. É tipo isso, não é não é essa sensação? é Essa mesmo. Cara, então porque isso é o que eu queria trazer. é Cara. muito doido. Só completar aqui, ô Cadu, já vou deixar você Oh, falar. manda ver. Isso aí que você falou, cara, eu aprendi que o filho, no curso também, eu aprendi que o filho, ele acaba captando a falta da mãe ou do pai. Exemplo, então se falta coragem, se falta força, há uma grande possibilidade do filho pegar essa força, essa coragem e para trazer equilíbrio na própria estrutura familiar. E foi muito doido você falar isso, cara, que na semana que eu fui fazer o curso de constelação, Vai. Traz. rapaz, eu liguei pra minha mãe e aí falei, mãe, tô na transição mesmo e tal, e ela, igual a sua, assim, parece que mãe só muda o endereço, né? Mas é a mesma coisa. Ela, filho, vai lá, mas ó, vai com calma, vai devagar. Curso de mãe básico 1. Olha E isso. aí, eu lembro que ela falou assim, mas Acla, deixa eu te falar uma coisa. Eu tive muitas ideias, eu me vejo muito em você, mas eu admiro muito a coragem que você tem. Olha aí. Olha E isso. aí, eu lembro que quando a professora lá, Cornélia, beijo Cornélia, inclusive, que eu sempre mando podcast pra ela ver,
Quando a professora falou que o filho, ele capta essa informação do campo, da família, e ele absorve isso e reveste isso para trazer equilíbrio, cara, eu desabei a chorar, porque eu falei, cara, eu me vejo corajoso. Eu olho pra minha vida, eu não vou ser falso, eu me vejo. Eu sei que muitos passos que eu dei na minha vida foi atitudes muito corajosas, ousadas, enfim. Mas eu não posso me ver corajoso e olhar aquela mãe como fraca, porque ela não foi. Muito pelo contrário. Eu tenho que me ver corajoso, mas olhar ela como a minha fonte de inspiração e a flecha que me lançou pra É isso esse aí. alvo aí. Só um detalhe, Cadu, falar pra pessoa que tá em casa, olha só, importante. E de novo meu microfone zoou, agora deu. Pegadinha. Ei, agora voltei. Mas só para deixar claro para quem tá em casa, aqui na mesa nós temos o Igor, ele tem 26 anos, é solteiro. O Áquila tem 32, é isso aí? 33, é casado, sem filho. Eu tenho 37 e tenho namorada. E o Cadu já tem 42, é casado e tem filha. Mas por que eu tô falando isso? Só para contextualizar, para as pessoas entenderem que assim, não independe da sua idade, independe de você ser casado, independe de você ter esposa ou ter namorada, ser solteiro. A figura da mãe, aquilo que a gente falou lá no início, que eternamente está conosco, em inúmeros momentos a gente vai ter essa ligação para a mãe, para contar, ou ligação para a mãe para pedir um apelo, uma oração, né? Ou mesmo que não seja, cara, eu tenho certeza que até os dias do Igor aqui são diferentes quando a mãe está em casa Com certeza. fazendo a comidinha, passando a camisa. Né? Faz Com diferença. certeza. Cadu, vai aí, vocês Só dois. uma observação Manda que eu ver. estava refletindo aqui sobre quando você falou em amor incondicional. E, cara, de fato, eu estava refletindo tanto que eu aprendo com esse amor incondicional. Vocês já pararam para reparar, assim, que, por exemplo, a questão das minhas falhas com a minha mãe, o fato de estar na correria, de não poder dar uma atenção que ela precisa, de não poder dar um carinho ou falar um te amo ali, por tolice da minha parte mesmo, de não chegar junto e tudo mais. Só que mesmo eu sendo falho, mesmo eu errando, cometendo ali os mesmos erros, ela sempre tá lá, falando que me ama, dando o melhor por mim, fazendo tudo o que ela faz sem qualquer coisa em troca. E às vezes mesmo eu não merecendo, ela tá lá fazendo. E isso é uma parada que me gerou uma reflexão, e até mesmo eu trago isso, né, para as minhas ações e pensamentos, enfim. Porque isso eu aprendi muito sobre resiliência, cara. Porque hoje num mundo que tá muito comum, né, é você ter pessoas, relacionamentos descartáveis, né, tipo assim, porra, tá num momento ruim ali, troca, ou descarta, a pessoa, seu amigo não tá te dando atenção porque ele tá no corre dele lá, não é mais amigo. Porra, e a minha mãe me dá uma aula em relação a isso, cara. Porque eu tenho os meus momentos os meus momentos de turbulência, meus momentos de calmaria e tudo mais, independente disso, ela tá comigo, sacou? E eu procuro trazer isso para as minhas relações, sabe? Com pessoas no geral. Ser mais resiliente, sabe? E ainda mais quando você envolve amor, quando você fala, porra, que ama uma pessoa, quando você fala que, porra, eu quero ter você pra sempre comigo. Porra, traz esse amor incondicional da sua mãe, sacou? Porque às vezes Espere você casar. Isso Tem a sim, extensãozinha lá na sua é casa. amor incondicional também. Mas enfim, só isso me fez refletir em relação a essa parada e eu queria compartilhar. Cara, olha só, tem aqui um texto, um parágrafo, né? Sabedoria de mãe, por vezes, é incompreendida. Mas, através dela, os filhos vão sendo edificados e fortalecidos. Aí tem um versículo, que é Salmos 127, versículo 3. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Eu acho que quando a gente tem um relacionamento, seja com qualquer pessoa, e ele se inicia com os pais, e agora eu vou falar para você que talvez você não teve pai, ou talvez você não teve mãe, mas alguém supriu esse lugar, mesmo que tenha sido Deus. Algumas pessoas chamam de pai, né? Que é o pai e mãe. Eu não sei se existe uma outra expressão além dessa, mas eu vejo porque alguém supriu. E você tem que literalmente reconhecer os valores daquilo que você teve, né? A gente está falando de valores, de princípios, de momentos. Talvez nem todo mundo tenha tido a oportunidade de ter mãe presente,
mas você teve alguém que supriu isso. E se você não teve, busque em Deus, porque Ele pode. Aqui a gente está falando dos momentos legais, mas como o Rafa falou, nem só de flores são as vidas. A vida não é feita só de flores, né? Existem aqueles momentos turbulentos. Agora, por que que a gente faz isso? Porque a honra está em você edificar a sua casa. Edificar a sua casa vem através de você dar honra a quem tem honra. E isso se estabelece no amor involuntário e no amor incondicional. Ou seja, primeiro você, mesmo não tendo, você exerce ele através de pensamento, e exercendo ele através de pensamento, você passa por uma continuidade, porque isso vai se chamar a aplicação. A aplicação vai gerar um hábito e o hábito vai gerar uma consistência. E no final, você vai passar a amar aquilo que está no vazio do seu coração. Se você já faz isso, intensifica. Porque o amor de mãe, ele faz você ser diferente. O amor de pai, ele faz você ser diferente. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe são a expressão na terra do que o amor de Deus é por nós. Isso aí. Então, aproveita isso, faz Bacana. um dia, uma vida diferente e principalmente dá valor ao que tem valor, honra quem tem honra. Se você entendeu que tudo isso que a gente está vendo aqui é verdadeiro para você e tem algum sentido, vira a chave e busque em Deus quais são as propriedades que vão fazer com que você tenha uma vida diferente. Entende? Eu tenho que passar a bola aí. Temos Rapaz, uma fala, missão pode falar. para hoje, não só para mim, que o Rafa startou ali, pô, você vai chegar em casa hoje, etc. Mas se vocês aqui não tiver a mãe por perto ou algo do tipo, missão, pegar o telefone, ligar e expor um pouco desse, isso aí. desse Todo amor. mundo está convocado para essa missão, Você inclusive também. você que está em casa, Você também. você também, todo mundo, a galera aí que está assistindo, os meninos aí, o Mário, o Uriel, hoje é dia de ligar para a mamãe. Hoje, Se não mamãe, tem a mamãe, é a vovó, se não tem a vovó, é a titia. Palavras de gratidão. Hoje é o Não, dia, mas palavras de pra elas gratidão. hoje. E Não você... só hoje, né? E diga assim, você que está em casa, como eu falei, acho que esse vídeo vai sair próximo do Dia das Mães, então assim, mais uma justificativa para você fazer, se você já não fez, né? E você que viu esse vídeo depois também, faça, Tá você valendo. Pega o independente, telefone cara. agora e liga. Pega e faz, isso aqui. Olha, vi um vídeo aqui no YouTube e me motivei, aí pronto. Não precisa nem falar o que é, mas faça, né? A gente tá indo para os 3 minutos finais, vamos fazer uma rodada de 30 segundos Pitchzinho. cada um aqui. Pitchzinho de amor. Pitch da mãe. Pitch de amor. posso ir Pitch por de amor. último? Então você pode Começa ficar. aí, vai fazer Então eu assim. começo, já que eu dei a sugestão, eu começo. Então põe a câmera em mim aqui, põe a câmera em mim. Mário, muito obrigado. Eu vou falar mãe, também chamada de tia Lu, que às vezes eu brinco com a minha mãe chamada de tia Lu. Te admiro monstramente. Te digo que toda a energia positiva que existe dentro de mim, a minha alegria, a minha resiliência, meu gostar de pessoas, interagir com pessoas, vem exclusivamente de você. Tenha plena convicção que eu sou eternamente grato e até o final da minha vida, mesmo não precisando te pagar nada, eu vou fazer questão de trabalhar incansavelmente para que você tenha orgulho do filho que você tem e saiba que ele veio de você, ele está edificado nos seus princípios, nos seus valores, e não vai ter uma pessoa um dia que vai falar assim, pô, você fez um mau trabalho. Então, tô com você, tia Lu, beijo, te amo. Tia Alba. Que minha mãe era tia Alba também, filho. Todas as mães são endereço. Você é filho da tia Alba? Sim. Mãe, muito obrigado por tudo. Obrigado por esse legado. Acho que o maior legado que você pôde deixar pra mim, pro meu irmão, foi o seu caráter, foi o seu amor por pessoas. Eu sei que eu herdei isso de você. Eu sei que isso não foi algo novo que surgiu. Isso foi algo que veio do seu exemplo, foi algo que veio da sua vivência. E eu sou muito grato a você por tudo, mãe. Obrigado mesmo. Obrigado por me ensinar a partilhar. Obrigado por me ensinar a ouvir. Obrigado por me ensinar a me importar com pessoas do jeito que eu vi você fazendo durante toda a minha vida que eu tive com você. Muito obrigado por tudo e espero que saiba que tudo que eu venha a viver daqui pra frente, tudo que eu tenho vivido é uma forma, uma expressão de honrar também o seu nome, o seu legado e continuar essa junção aí de filho da tia Alba. Muito obrigado por tudo, te amo. Olha, Na verdade, os dois, tá bom. Bater Agora- palma, né? Que isso. vamos lá, agora sou eu, Andréia, Dedéia,
ou mãe, né? Carinhosamente mãe. Obrigado por tudo que você fez por mim, pela Isabela, e ainda faz. Hoje, se eu sou o que sou, por mais que possa soar clichê, é por conta das coisas que você fez, das coisas que você faz e dos ensinamentos que você deu pra gente. Se eu tenho essa garra, se hoje eu não meço esforço para poder fazer coisas, não só no meu trabalho, mas que envolva pessoas e tudo mais, isso é mais por influência sua, porque eu sei que você é essa pessoa que não mede esforços para poder fazer qualquer coisa. Então, obrigado por tudo. Saiba que você tem aqui uma pessoa que te admira assim grandemente e que, como o Rafa falou, mesmo não tendo que te pagar nada, hoje o meu maior incentivo das coisas que eu faço na vida é você. Vem primeiramente assim pelas coisas que você fez e acima de tudo eu quero honrar tudo isso, quero trazer, te encher de orgulho por essas ações. Então, muito obrigado por tudo, amo você, você é a pessoa mais importante da minha vida e sempre vai ser. Te amo. Eita, pô. Dura que agora as pretendentes olham isso e falam assim, esse aí nunca vai deixar a mãe. Na verdade, quando você olha um cara desse honrando a mãe dele, saiba que você vai ser honrado. Aí, cara. Salvou. Mas Faz o corte disso aqui agora, joga no Instagram e deixa. vamos lá. Mãe, te amo, né? Todas as ligações eu falo isso pra você, mas você é top das galáxias, você é uma pessoa incrível, maravilhosa. Tenho um orgulho imenso de ser seu filho. Digo isso pra você e sou feliz por isso. Obrigado por você ser quem você é, do jeito que você é. Te amo nas tuas qualidades e naquelas que não são, porque isso me fizeram enxergar que as pessoas falham, merecem sim serem amadas e principalmente por aquilo que elas conseguem entregar de melhor, né? Você é espetacular. Do dia que você deu aula até o momento que você fez tudo que você fez na sua vida. Eu te amo demais. E eu tenho que também agradecer a minha esposa. Obrigado por ser quem você é, por cuidar da nossa filha e de ser tão especial. Eu te amo. Ei, você que viu você podcast 4 malandros. Qual o tema? Mãe, é isso aí, meus isso aí. amigos. Posso fazer uma oração final aqui? Pode demais, irmão. Em Números 6, de 24 a 26, o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto, sobre ti te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Você, mulher, mãe, pai, você que tem esse lugar tão especial no coração e na vida de alguém, que você seja abençoada, Amém. que você Amém. seja estabelecida de graça, bondade, virtude, amor, segurança, gratidão, vida e felicidade. Que Deus te dê uma vida plena e abundante e que Ele seja tudo na tua vida para que você restabeleça e transborde para as pessoas que estão ao teu redor. Amém. 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 Valeu, galera. Até a próxima. Valeu!